agradeço o convite de participar da primeira escola de teoria de campos e partículas, né, daqui do CBPF. Então, eu vou falar exatamente sobre teoria de campos a temperatura finita. Essa é mais uma aula de motivação, né, do porquê que a gente precisa de uma teoria de campos a temperatura finita e para que a gente usa isso, né? Então, é mais uma aula motivacional, essencialmente, pois nas próximas aulas a gente entra na parte mais matemática, física do assunto, tá? Então, qual é o plano aqui da minha apresentação, né? Eu vou basicamente cobrir essas 5 aulas, esses tópicos, né? Hoje, como eu falei, é mais uma introdução e motivação do que por que a gente precisa, né, de uma teoria de campos a temperatura finita e onde que a gente usa, né? Para que serve isso, né? E isso como a gente vai ver, tem diferentes aplicações, desde em física de altas energias, cosmologia, em matéria condensada, em diferentes áreas da física, a gente acaba aplicando uma teoria de campos que precisa ser definida no meio, né? Que pode ser no meio térmico ou dependendo de uma situação, no meio denso. Então, aplica-se em geral exatamente para as situações. Na aula que vem a gente vai entrar propriamente no tópico propriamente dito, né? Eu vou rever alguns conceitos básicos que a gente precisa para a gente definir uma teoria de campos a temperatura finita, partindo da mecânica estatística, né? Ou mais apropriadamente da mecânica estatística quântica, né? Como que a gente define funções de Green e como que a gente começa a estender a partir da mecânica estatística quântica para uma teoria de campos propriamente dita, né? Na terceira aula a gente vai continuar nesse tópico, né? Além de trabalhar um pouco mais a questão de campos escalares a temperatura finita, a gente vai estender para o caso de Fermius e também para campos de calibre a temperatura finita e algumas aplicações disso, principalmente no que a gente chama aí do cálculo do potencial efetivo, né? Que é basicamente, se você imaginar na física estatística, né, a energia livre do sistema, né? A partir da energia livre, que vem da função de partição, você define toda a termodinâmica do sistema. Então, o potencial efetivo é exatamente... Ups, o que eu fiz aqui? Como é que eu volto aqui? Se o senhor segurar esse botão, ele vai tirar. Tá. Aí a gente não conseguiu corrigir isso. Então, o potencial efetivo você pode imaginar como uma espécie de energia livre, né? A qual que a gente define toda a termodinâmica do sistema. Na quarta aula a gente vai começar a falar também de métodos não perturbativos, né? Porque que não só a teoria de perturbação é suficiente para tratar problemas em temperatura finita, mas a gente precisa também utilizar métodos não perturbativos, que é importante aí no contexto de diferentes estudos no contexto de temperatura finita em teoria de campos. E vou começar também a introduzir, quando a gente quer estudar também não só fenômenos de equilíbrio, mas também fora do equilíbrio, né? Como que a gente estende para o caso de uma teoria de campos também fora do equilíbrio térmico, né? Para estudar sistemas dinâmicos, né? Então, isso a gente entra num outro formalismo de temperatura finita, que é o formalismo de Schwinger-Kelch, que eu vou acabar introduzindo para vocês. E, finalmente, na quinta aula é um pouquinho mais avançado, né? Nessa parte que eu vou avançar um pouco na parte de não equilíbrio, né? Da dinâmica de campos e a parte de fenômenos fora do equilíbrio e das diferentes técnicas que a gente usa, então, para estudar esse tipo de situação em física, né? Quando você tem uma transição de fase, não é só um processo de equilíbrio, mas também é dinâmico, então a gente tem que saber tratar esse tipo de situação. Aqui está alguma bibliografia básica, né? Os livros, tem os 2 livros textos ali do Michael Lebelak, Thermofield Theory, e do Kapusta, são livros bastante conhecidos que tratam dessa parte de temperatura finita, né?
Então, basicamente, os livros, textos em padrões nesse tópico, né, de teoria de campos a temperatura finita. Hoje em dia, se você vai no Archive, tem vários artigos de revisão, lectures, que vocês podem buscar lá no Archives, né? Você encontra vários arquivos de revisão que tratam exatamente de teoria de campos a temperatura finita, né? Aqui tem 4 exemplos que eu gosto bastante, né? Eles são bastante completinhos, né? E basicamente trata do que eu vou estar falando hoje, está coberto em mais ou menos nessas 4 referências, né? Além, claro, dos 2 livros textos, né? Então, fica aqui umas referências, vocês podem olhar lá no Archive e buscar, são artigos de revisão bastante completos aí nessa parte de teoria de campos a temperatura finita, né? Então, eu vou estar seguindo basicamente mais do Ledelac, né? Nessas aulas, tanto a parte de equilíbrio quanto fora do equilíbrio e alguns elementos aqui dessas referências também. Então, vai estar, vou estar cobrindo aí nas minhas aulas aí. Eu peço desculpa, minhas transparências são tudo em inglês, mas eu vou falar em português, né? Eu já falei em outros lugares sobre esse assunto, né? Então estou mais ou menos reciclando algumas transparências aí minhas, aí, que estão todas em inglês, mas vou falar, fica tranquilo que eu vou falar em português, tá? Então, para quê, né? Para que a gente precisa de uma teoria de campos a temperatura finita? Vamos começar lá do básico, né? Quando você estuda uma transição de fase, né? O que é uma transição de fase na física, né? É basicamente uma mudança de uma fase para outra, né? Pensa lá no sisteminha que todo mundo conhece lá, né? Do gelo derretendo, né? Quando você adiciona calor, né? Vira no estado líquido, e do estado líquido você continuar aquecendo, acaba se transformando no estado de vapor, né? Então, é o arquetipo de uma transição de fase que toda a gente conhece lá na cozinha, né? Todo mundo já viu essa transição de fase, né? Do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso, que envolve também uma mudança de simetria, né? Você passa de uma estrutura, né, cristalina para um estado líquido para um estado gasoso, onde você muda a simetria do sistema, né? Então, isso é típico de qualquer transição de fase em geral, que está associado a uma mudança também de simetria do teu sistema, né? À medida que a temperatura aumenta, né, a simetria do sistema também acaba aumentando, né? Ou uma quantidade finita de calor, né, que aqui quando você passa do estado de gelo, né, para água, isso libera um certo, que a gente chama de calor latente, né? É necessário para fazer essa transformação de fase, ou vice-versa, né? Quando você diminui a temperatura, passa do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido, você precisa ter esse calor latente, né? Quando você estuda lá em física estatística, por exemplo, né? Então, esse é um tipo de transição que envolve esse calor latente, né? Quando você passa de uma fase para outra, né? Então, transições de fase, né, que envolve calor latente é o que a gente classifica como uma transição de fase de primeira ordem, né? É uma das classificações aí que vem da classificação de Landau, né? Que foi o primeiro aí de descrever como que a gente pode escrever diferentes transições de fase. Então, isso é um exemplo de uma transição de fase de primeira ordem que a gente tem no sistema, tá? E tem vários outros exemplos que a gente conhece, né? Por exemplo, você pode estudar o magnetismo, né? Pega um material ferro magnético, se você esquenta ele a uma temperatura suficientemente, ele passa de um estado ferromagnético para um estado paramagnético, onde ele perde a característica de magnetização. Também é um exemplo de transição de fase que a gente tem, associado também com o processo de mudança de simetria do sistema, né?
Então, nesse caso daqui, né, ok. Nesse caso daí a gente tem, não há como no caso lá anterior do gelo para água para vapor, vai ter no ponto de transição uma espécie de coexistência das duas fases. Aqui a gente não tem essa espécie de coexistência, né? Você passa do estado ferromagnético para o estado paramagnético sem uma coexistência, né, dessas duas fases, né? Ou seja, também não tem calor latente, né? Isso aqui é um exemplo de transição de fase que não há calor latente envolvido, né? Então, transições de fase desse tipo é o que a gente chama de uma transição contínua ou transição de segunda ordem, né? Que vem exatamente de uma competição entre ordem, né? No caso do ferromagneto, para um estado desordenado, né? Que é o caso do estado paramagnético, né? Então, é essa competição entre ordem e desordem que acaba regendo aí esse tipo de transição, que é do tipo, uma transição que a gente chama contínua ou de transição de segunda ordem, né, na classificação de Landau, né? Então, esse é um outro exemplo aí de tipo de transição que a gente encontra em física, né? Em geral, aí, de uma transição de fase, que também envolve um processo aí de mudança de simetria quando você vai de uma fase para outra. Então, para a gente classificar qualquer uma dessas transições, a gente precisa de algum parâmetro, né, para classificar em que fase você está, né? Então, esse parâmetro, que é uma quantidade termodinâmica, né, para a gente classificar que tipo de transição de fase está acontecendo, né, como que a gente classifica ela, é o que a gente denomina como parâmetro de ordem, né, que é uma quantidade que assume um valor bem definido, né, em cada fase, né, no caso, por exemplo, lá do ferromagnetismo, né, é exatamente a magnetização, né, se você estuda como que a magnetização varia com a temperatura, funciona exatamente como um parâmetro de ordem para a gente, ou lá na transição sólido, líquido, gás, a densidade do sistema funciona também como um parâmetro de ordem, né? Então, o parâmetro de ordem é exatamente alguma quantidade que te permite classificar, né, o que está acontecendo com o sistema, né? Vai depender exatamente de que sistema você está tratando e vai definir o parâmetro de ordem apropriado para classificar, né, como que essa transição está acontecendo, né? Então, um parâmetro de ordem é exatamente isso, né, que a gente acaba utilizando. Ele é uma quantidade que assume um valor bem definido em cada fase, né? Por exemplo, a magnetização, na fase ferromagnética você tem um valor bem definido de magnetização do seu sistema. Quando você passa por um certo ponto crítico, essa magnetização vai para zero, né? Então ele tem um valor bem definido em cada fase do sistema, né? E a gente diz então que uma transição se esse parâmetro de ordem muda de forma descontínua, né? Lá no caso do sólido, líquido, gás, que a densidade acaba mudando de uma forma descontínua, isso classifica para a gente como uma transição de primeira ordem, né? Onde a gente tem dois estados, né, termodinâmicos em equilíbrio, né, nesse ponto crítico, né? Você tem essa coexistência de fases, né? Se a transição é de segunda ordem, então esse parâmetro de ordem acaba mudando de forma contínua, né? Como a magnetização sai de um valor bem definido à medida que você vai aumentando a temperatura lá do teu ferromagneto, do ímã, né? Essa magnetização vai continuamente para zero, né? No ponto crítico é zero, e a partir daí continua sendo zero, você tem magnetização igual a zero do estado paramagnético, né? Então, esse parâmetro de ordem, numa transição de segunda ordem, muda de forma contínua, né, à medida que você vai aproximando do ponto de transição, né, o ponto crítico, né? E no ponto crítico, nessas fases acabam se tornando indistinguíveis, né? Então isso diferencia ainda a transição de fase de primeira ordem, né? Tem outros tipos também de transição de fase que a gente acaba encontrando, que não é nem de primeira ordem, nem de segunda ordem. Uma que onde você tem as suas quantidades termodinâmicas, né, acabam não mudando, né, mas você tem uma mudança no teu sistema, de certa forma,
que o parâmetro de ordem muda de forma continuamente, mas nunca vai para zero. Por exemplo, é uma situação que a gente encontra também em matéria condensada, em física de altas energias. Esse tipo de transição é o que a gente chama de um crossover, né? Agora não sei como é que eu traduzo crossover, o que é crossover? Não sei como é que traduzem para o português, né? Um crossover contínuo, né? Que atravessa, né? Atravessa a fase de forma continuamente, né? Tá? Então é um outro tipo de transição também. Aqui a gente também acaba utilizando um parâmetro de ordem, mas ele não vai exatamente para zero, né? Ele vai assintoticamente para zero, né? Que a gente chama de um crossover, né? Uma transição de cruzamento em contínuo, né? Então, tem outros tipos, as principais são essas daqui que interessam para a gente, a maioria dos problemas em matéria condensada, em altas energias, a gente acaba encontrando esses tipos de transições, tá? Beleza? Alguma pergunta, dúvida, tranquilo? Definições, né, que a gente acaba encontrando, né, que a gente vai ser importante para a gente, essas definições. Então, se a gente olha para uma transição de segunda ordem, por exemplo, né, para um determinado parâmetro de ordem, uma coisa importante que vocês estudam, por exemplo, em física e estatística, são os fenômenos críticos, né? Quando você tem uma transição de fase que acontece próximo do ponto crítico, né? Então é típico, né, que os comprimentos de correlação, né, se você estuda os comprimentos de correlação do seu sistema, eles tendem a divergir, né, à medida que se aproxima do ponto crítico, né? Então, para uma transição de segunda ordem, por exemplo, uma maneira de você classificar transições de segunda ordem é exatamente olhar para os comprimentos de correlação do seu sistema e ver o que está acontecendo próximo do ponto crítico, né? Então, o comprimento, né, e as escalas de tempo de flutuações do teu sistema acaba divergindo, né, no ponto crítico. Então, você estuda, por exemplo, lá em física e estatística, né, o comportamento crítico de sistemas, né? Então, por exemplo, o comprimento de correlação do seu sistema, você pode escrever dessa forma, né? TC aqui é a temperatura crítica, né? E Mi aqui é um expoente, né? Um dos chamados expoentes críticos ou expoente do comprimento de correlação, né? Então, à medida que o sistema aproxima do ponto crítico, o comprimento de correlação acaba divergindo, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma simulação numérica, né? Do que é o que a gente chama em física e estatística de um modelo de Ising bidimensional, que é um sistema de spins, né? Para cima, para baixo. Então, o quadradinho preto aí representa um spin para cima, o quadradinho branco um spin para baixo, né? Então, se você estuda esse sisteminha aí, a altas temperaturas, acima da temperatura crítica, você está num estado completamente desordenado, né? Como não tivesse nenhuma magnetização no seu sistema, né? Está tudo os spins aí desordenados, e à medida que você vai aproximando do ponto crítico, você vai vendo que vai começando a formar uma ordenação do seu sistema, né? E no ponto crítico, você acaba tendo comprimentos de correlação que acaba divergindo, né? Seguindo exatamente essa prescrição, né? Você já tem uma divergência já dos seus comprimentos de correlação e começa a formar aqueles domínios, né? Que seria o equivalente da magnetização bem definida, né? A magnetização para cima e para baixo que acaba surgindo aí no teu sistema, né? Então, isso é típico aí de uma transição de fase de segunda ordem, né? No ponto crítico, o sistema acaba flutuando, então, em todos os comprimentos de distância, né? Exatamente aqui, seguindo essa propriedade, né? Então, isso aqui é típico de uma transição de fase de segunda ordem, tá? Beleza? Só colocar a transição de fase de segunda ordem caracterizada por uma luz contínua. Uhum. Mas aqui você tem uma divergência no parâmetro de correlação. Mas o parâmetro de ordem, ele vai continuamente. Então você não usa o Não. correlação de ordem? Não. O parâmetro de ordem aqui poderia ser a magnetização, né? Você calcular a média sobre
no caso aqui é bidimensional na área, né? Dos spins, aí seria a magnetização do seu sistema, ele vai continuamente para zero, né? É zero a temperatura acima da crítica e abaixo da crítica já passa a ser um valor diferente de zero, tá? Vai continuamente. Mas essas outras quantidades, comprimentos de correlação, acaba divergindo, né? Diverge comprimento de correlação. Tá? Comprimento de correlação não é o parâmetro de ordem do teu sistema. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Tá? Então, continuando aqui, né? A gente também tem, no caso de uma transição de primeira ordem, qual é a diferença? Né? Então, tá aqui, você pode olhar lá na transição de fase gás-líquido, por exemplo, né? Então, à medida que você bota o teu vapor, né? E vai diminuindo a temperatura desse vapor, eventualmente vai formando em bolhas, né? do estado líquido, né? Forma a formação de bolhas, né? Essas bolhas do estado líquido vão crescendo e coalescendo, né? Vão coalescendo e eventualmente você passa então para o estado líquido, né? A partir ainda da temperatura crítica, né? Sei lá, do 100 graus Celsius, né? 100 graus Celsius, né? O nível do mar, as condições ideais de temperatura e pressão, né? Que é do líquido, aí, né? Transição de fase gás-líquido da água, né? Então é exatamente um processo desse tipo, né? E é um processo, acaba sendo descontínuo, né? De repente você forma uma bolha no seu sistema, né? E essas bolhas vão crescendo, né? Se são energeticamente favoráveis, né? Elas vão crescendo, coalescendo e vai para o estado líquido. Mas você vê que você tem uma coexistência de fases, né? Você tem tanto o estado gasoso coexistindo com o estado líquido, né? Então isso é uma característica de uma transição de fase de primeira ordem, né? Na temperatura crítica você tem essa coexistência de fases, né? Tá? Beleza? Então, né? Uma coisa importante também que a gente tem, né? É o papel de simetria nesses sistemas, né? Usualmente a gente sempre tem quando você passa de uma fase para outra, você tem uma mudança de simetria, uma quebra de simetrias, né? Quebras de simetrias são bastante importantes que a gente tem em física e na natureza, né? Isso já foi visto aí por Landau, né? Que percebeu que era muito importante, né? O papel feito pelas simetrias numa transição de fase, né? Que vem exatamente as classificações de transição de fase por Landau. Então, sempre que a gente tem uma transição de fase, usualmente a gente sempre vai ter um processo de mudança de simetria, né? Ou uma quebra de simetria envolvida, embora tem sistemas que isso tem exceções, né? Toda regra tem exceções, também aqui a gente tem exceções. Em matéria condensada, a gente encontra certos sistemas, né? Certos sistemas bidimensionais, onde você não tem um processo exatamente na transição de fase de uma quebra de simetria, mas você tem efeitos topológicos associados que acaba mudando aí as características do sistema, né? Então, um sistema em matéria condensada são as transições do tipo Erezinski, Kosterlitz e Toulouse, que tem essa propriedade aí não muito característica, mas a maioria das transições a gente sempre vai observar esse tipo de propriedade, né? Quase toda transição de fase a gente vai estar associada aí com um processo de mudança de simetria ou quebra de simetria do teu sistema, tá? Lá no exemplo da magnetização, né, ferro-magneto que eu falei, né, a gente vê isso claramente aqui, a gente pode olhar como nosso parâmetro de ordem, então, a magnetização, né, para um sistema volumétrico, é a média sobre o volume dos spins, né, do seu sistema, ou da densidade de spin aí do teu sistema, isso te dá a magnetização. Então, se você olha para altas temperaturas, né, onde não tem nenhuma magnetização nenhuma, né, um sistema que tem uma
uma simetria, né, que é a simetria rotacional, né, não importa onde você olha para o seu sistema, ele é o mesmo, né, porque todos os spins estão desordenados, né. Então a simetria rotacional aqui, vocês devem ter estudado teoria de grupos, né, na aula passada, né, é o grupo O3, né, da simetria em rotacional, né. Então, mas à medida que você vai diminuindo a temperatura, vai formando domínios, né, com magnetização bem definida, né, no ponto crítico, eventualmente essa simetria rotacional já deixa de existir, né. Então, houve uma quebra de simetria aqui, né, a simetria O3 rotacional, quando o sistema está todo ele magnetizado, já não tem mais uma simetria rotacional, né, você quebrou o grupo de simetria O3, né? Então é um exemplo aí que você vê explicitamente o papel da simetria e a quebra dessa simetria, né? Quando você passa de uma fase para outra, né? Então isso é característico aí de transições de fase, como no exemplo aqui do ferromagnetismo, né? Tá? Na classificação lá de Landau, né, a gente pode olhar o que está acontecendo com esse parâmetro de ordem, que pode ser a magnetização, o que seja, né? Então vamos tomar um modelinho, né, que é o que a gente chama de energia livre de Ginzburg-Landau. O Φ aqui é o equivalente à nossa magnetização lá do ferromagneto. Então a gente pode definir uma energia livre, né, para esse sistema. E Landau escreveu desse jeito, né? Você pode escrever um potencial, né? Dependente da temperatura, dependendo aí do H, que é o campo magnético, né? Externo, que você pode aplicar no seu sistema, e Φ é equivalente à magnetização, né? Então, se você olha para a cara desse potencial aqui, inicialmente sem campo magnético aplicado, né? Ele tem essa cara, esse potencial, né? Para baixas temperaturas, né, para temperatura menor, porque a temperatura crítica ele tem esse formato aqui, né, e à medida que você vai aumentando a temperatura, o potencial vai deformando, eventualmente ele fica todo simétrico, né, onde a magnetização, o estado de menor energia, é exatamente o N igual a zero, né, Φ igual a zero, magnetização igual a zero. À medida que você vai diminuindo a temperatura, o potencial acaba desenvolvendo um mínimo, né, que não está na origem. Esse é exatamente o processo de quebra espontânea de simetria, né? O seu sistema tem que escolher, né? Ou está aqui com essa magnetização, ou está aqui com essa magnetização, né? Embora o teu potencial é simétrico, né, na ausência de campo magnético, o seu estado de vácuo ou menor energia não é simétrico, né? Então você tem uma quebra espontânea de simetria, né? Se você liga o campo magnético, o efeito campo magnético é entortar o potencial, né? Então acaba ficando desse jeito. Então isso aqui é exatamente um exemplo aí de situação de quebra espontânea de simetria, né? Você tem todo o seu sistema, tanto o vácuo, né, o estado de menor energia e o potencial são simétricos a altas temperaturas. À medida que a temperatura diminui, o teu potencial, claro, continua sendo simétrico, mas o seu estado de vácuo não é mais simétrico. É exatamente essa situação, essa situação que a gente tem, né? Que a gente acaba tendo que o teu sistema aí acaba tendo que escolher um estado, né? Ou magnetização para cima, ou magnetização para baixo, né? Que é exatamente o que a gente acaba, acaba vendo aqui nesse exemplo, tá? Beleza? Tudo bem? Então, o efeito aí de quebras de simetria em física são bastante importantes, né? A gente pode olhar como que isso está associado também com teoria de campos, né? Se você olha lá desde a teoria de Dirac do elétron, né? Quando você estuda lá a equação de Dirac, né? Quando você acopla, né, a teoria de Dirac, a equação de Dirac com acoplamento com a radiação, dá origem à eletrodinâmica quântica, né? Que vem lá da teoria de Dirac do elétron acoplado aí com o fóton, né? Com a radiação, né? Claro, a gente sabe que
é a teoria de Dirac, que acabou sendo vindicada aí com a descoberta da antimatéria. Em 1949, Tomonaga, Schwinger e Feynman demonstra como que a gente pode extrair, né, quantidades físicas relevantes da eletrodinâmica quântica. Isso vocês devem ter estudado talvez a semana passada, né? Estudaram teoria de campos no vácuo, né? Usualmente quando você vai tratar uma teoria de campos, vai tentar calcular alguma coisa física, essa coisa diverge, né? Você tem divergências, então como que a gente tira alguma coisa física, né? Do infinito, como a gente tira alguma coisa finita, isso vem da teoria e da renormalização de teorias quânticas de campo. Então esses caras aqui mostraram como que a gente pode tirar uma quantidade finita de um infinito, né? Vem da teoria de renormalização, né? Isso funciona muito bem para a eletrodinâmica quântica, quando você vai estudar, por exemplo, uma teoria das interações fracas, né? Aqui o fóton não tem massa nenhuma, né? O fóton não tem massa, a eletrodinâmica quântica descreve exatamente fótons não massivos, mas se você olha para outros campos vetoriais, como por exemplo das interações fracas, o campo mediador das interações fracas tem uma certa massa, né? Afinal de contas, as interações fracas são de curtos alcance, isso descreve campos massivos para a gente. Isso tinha um problema nessa época, que campos vetoriais massivos não eram renormalizados, né? Não se conhecia como renormalizava. Então esse processo de renormalização tinha um problema de aplicar isso para, por exemplo, a teoria das interações fracas, né? No entanto, em 1971, Toft mostrou que se você tem os seus campos vetoriais sofrendo um processo de quebra espontânea de simetria, né, aí a gente consegue renormalizar essa teoria, né? Então, a partir daí, a gente tem campos vetoriais descrevendo, por exemplo, as interações francas, é o que a gente chama de campos de Young-Mills, acabam sendo renormalizáveis, você consegue extrair quantidades finitas, né, por meio desse processo de quebra espontânea de simetria, né, que é o processo pelo qual as partículas fundamentais na física acabam adquirindo massa, né? Por exemplo, os bósons vetoriais lá que mediam as interações fracas, né? Então, esse processo de quebra espontânea de simetria é fundamental em física de partículas, exatamente para dar sentido de onde que vem as massas das partículas fundamentais, né? Aqui, então, isso está associado ao que a gente chama em física de partículas do mecanismo de Higgs, né? Que é o mecanismo pelo qual as partículas fundamentais acabam adquirindo massa, né? De onde que vem a massa do elétron, dos bósons vetoriais, né? Que mediam as interações fracas, por exemplo, né? De onde que vem a massa, né? Dos quarks, né, das partículas fundamentais, vem exatamente desse processo de quebra espontânea de simetria por meio do mecanismo de Higgs, né? Então, lá na teoria eletrofraca, né, por exemplo, do modelo de Weinberg e Salam, que já estudou um pouco de física de partículas, você está associado com um processo de quebra espontânea de simetria, né? Então, lá da teoria de grupos que vocês devem ter estudado, né, você tem a altas energias, você tem um grupo de simetria desse tipo, né? SU2 para as interações fracas, o 1 para as interações do tipo, que é do tipo hipercarga que a gente tem. E quando você passa para baixas energias, esse grupo acaba sofrendo uma quebra espontânea de simetria, né? As interações eletrofracas acabam desacoplando das interações eletromagnéticas e você fica só com o grupo, eventualmente, aí do eletromagnetismo, né? Então, em física de partículas, isso lá no LHC, né, no acelerador de partículas, é um processo que acontece da ordem de 100 gigaelectronvolts, é um exemplo aí de quebra espontânea de simetria, né, mediado exatamente por esse mecanismo de Higgs, e nessa quebra espontânea de simetria, de onde que vem todas as massas
conhecidas aí das partículas fundamentais, né? Por meio dessa partícula de Higgs que sofre esse processo de quebra espontânea de simetria, né? Então é um exemplo de uma mudança de simetria, né? É uma transição de fase, né? Isso aqui acaba sendo uma transição de fase para a gente pode imaginar essa escala de energia como sendo uma temperatura, por exemplo, né? A temperaturas suficientemente altas, né? Maiores do que 100 gigaelectrovolts, você tem a unificação das interações fracas com o eletromagnetismo, e abaixo dessa temperatura crítica você passa a ter o eletromagnetismo desacoplado ainda das interações fracas, né? Um exemplo de transição de fase que a gente tem. Você tem teorias além do modelo padrão de física de partículas, né? Que tenta unificar tantas interações fracas eletromagnéticas e fortes. Isso pode ser descrito por diferentes tipos de grupos de simetria, né? Então você tem uma quebra aqui, né? Um conjunto aqui de quebras de simetria que você acaba tendo até chegar aqui no eletromagnetismo acoplado com a cromodinâmica quântica, que é descrita aqui pelo grupo SU3, né? Então você pode partir de um grupo de simetria bastante alto. À medida que a temperatura ou a energia do seu sistema vai diminuindo, você tem uma sequência de quebras espontâneas de simetria até chegar na situação que a gente vê hoje no laboratório, né? As energias suficientemente baixas, né? Então, é um exemplo aí de transições de fase, né? Que você pode ter eventualmente à medida que a energia do sistema, ou você pode imaginar como a temperatura vai diminuindo. Beleza? Isso você tem em conta também em outras situações. Quando, por exemplo, você estuda lá nos colisores de partículas, né? Tanto no Relativist Heavy Ion Collider em Brookhaven, que estuda colisões de núcleos ouro-ouro, ou lá no LHC, que é núcleos de chumbo-chumbo, né? Você pode estudar esses tipos de transições de fase, né? O que acontece a energias suficientemente altas, né? Então, quando as energias são suficientemente altas, eventualmente a matéria hadrônica que a gente conhece já não é mais hadrons, né? Acaba se dividindo na parte de gluons e quarks, essencialmente, é o que a gente chama de plasma de quarks gluons. E se você diminui a energia do sistema, né, eventualmente você acaba formando a matéria hadrônica, né? Então, na cromodinâmica quântica, a gente tem esse tipo de transição de fase, né, que também acontece em uma determinada temperatura, né, que é da ordem de 150 megaelectronvolts, né? Então, são todos exemplos de mudanças de simetria, né, que você tem no teu sistema, que estão associados com transições de fase, né? Onde que isso acontece, né? O laboratório natural onde tudo isso acontece, né? É claro que isso daqui tem nos colisores de partículas, né? Mas você pode eventualmente ter acesso a essas, que nenhum colisor de partículas tem acesso a essas energias, com exceção de um, né? O maior colisor de partículas de todo, que é o universo, né? O universo é o maior colisor de partículas que existe, né? No universo primordial, você consegue ter essas condições aí, lá no início, logo depois, o próximo do Big Bang, né? Você consegue ter essas situações ocorrendo, né? Então, se a gente associa esse processo com a física da cosmologia do Big Bang, isso dá origem ao que a gente chama das transições de fase cosmológicas, né? Que acaba sendo outro exemplo de aplicação que a gente tem para esse tipo de situação, né? Então, está aqui, por exemplo, né? Se você parte lá do Big Bang, né? Onde a temperatura do universo era muito alta, né? Você não tem nenhuma partícula elementar juntas aí, né? Em estado ligado, são basicamente uma sopa de partículas elementares, né? Aí você tem diferentes tipos de físicas acontecendo lá, que vai desde inflação, vai aquecimento, etc.
À medida que a temperatura vai diminuindo, se ela é suficientemente baixa, você acaba formando aí o plasma de quarks e gluons. Diminui mais ainda a temperatura, né? Você acaba formando aí aquela 100 gigaelectronvolts, como as interações fracas desacoplam do eletromagnetismo. Diminui mais a temperatura, você forma a fase hadrônica, aí forma de nucleossíntese, né? Os núcleos acabam se juntando, prótons e nêutrons se juntam para formarem os núcleos, né? Que é a fase de nucleossíntese e assim por diante. Então, à medida que o universo vai expandindo, a temperatura vai diminuindo, eventualmente você pode ter, né, esses diferentes tipos de transição de fase acontecendo no universo primordial, né? Então, essa é uma outra aplicação de teoria de campos da temperatura finita que a gente tem, que é fundamental para entender, né, esse processo que ocorre no universo primordial, né? Então, está aqui alguns exemplozinhos, né? Aqui sempre vai e volta. No final aqui da inflação, isso ocorre a cerca de 10 a menos 36 segundos logo depois do Big Bang. A temperatura do universo era muito, muito alta, onde deve estar prevalecendo aquelas teorias de grande unificação, 10 a 16 gigaelectronvolts. À medida que o universo vai expandindo, a temperatura vai diminuindo, né? À medida que o tempo vai aumentando, o universo vai ficando mais velho. Aqui o universo fica bem velho, o universo fica velho rapidamente, né? Fica velho rapidamente, hein? Acontece muita coisa em bilionésimos de segundo no universo, né? Eventualmente você passa pela transição de fase eletrofraca, passa pela transição de fase da QCD, né? Do quark e gluon plasma formando hadrons, né? Isso tem uma certa temperatura associada, né? Isso aqui é graus de liberdade que você conta, né? Quantas partículas relativísticas você tem naquela determinada temperatura. Acima da transição de fase eletrofraca, todas as partículas fundamentais funcionam como radiação, né? As massas dela é muito, muito menor do que a temperatura, então praticamente todo mundo é radiação. O número de graus de liberdade do modelo padrão é maior do que 100, né? Vai ficando maior do que 100 hein? Até quantos graus de liberdade você tem de matéria relativística que você tem no seu sistema, né? Uma coisa interessante que acontece aqui também, que você pode ter agora acesso também, eventualmente, a esse tipo de informação, né? Por exemplo, por ondas gravitacionais, tem vários interesses atuais exatamente em estudar esses tipos de transições de fase, no contexto de possibilidade que numa transição de fase dessa, né, ou uma mudança de estado desse no universo primordial, isso pode gerar ondas gravitacionais, né? Então, isso gera, dependendo do processo que você tem e da física envolvida, envolve uma certa frequência, né? Essa frequência aqui está associada à frequência de ondas gravitacionais que pode estar associada a cada um desses processos de transições de fase, né? Então, é uma outra maneira que a gente tem de ter acesso a transições de fase no universo primordial, exatamente estudando a possibilidade de ondas gravitacionais, né? Tá? Então, está aqui, por exemplo, não só a gente tem a frequência, né? É claro que essa produção de ondas gravitacionais tem uma certa amplitude. Então, está aqui diferentes exemplos, né? Da transição de fase lá da cromodinâmica quântica, da teoria eletrofraca, associado com a inflação, né? Cada um tem um sinal e hoje em dia a gente não tem nenhum detector que possa acessar, né, esse tipo de sinais, mas tem propostas de detectores aí mais avançados, ou astrofísicos, ou de satélites, etc., como o LISA, né, que eventualmente pode entrar numa região aí de detecção de sensitividade aí favorável para detectar esses sinais aí de ondas gravitacionais que vêm desses diferentes processos de transições de fase, né? Então, esse é um tópico quente, né?
na atualidade, estudar esse tipo de problema na física, né, associado com transições de fase cosmológicas. Né? Eventualmente, essas transições de fase podem dar um sinal, você pode medir, né, por detectores futuros aí de ondas gravitacionais. Então está aqui um exemplo, né, de como que isso pode acontecer, um exemplo de uma transição de fase de primeira ordem, por exemplo. Né? Uma transição de primeira ordem, a gente pode olhar para aquele potencial lá de Ginzburg-Landau, que tem essa forma, né? Eventualmente, altas temperaturas, você está no estado de vácuo aqui, o parâmetro de ordem é igual a zero. O potencial, à medida que vai diminuindo a temperatura, esse potencial vai deformando. Eventualmente, numa transição de fase de primeira ordem, você tem esses dois estados de vácuo aqui coexistindo, né? É exatamente aquela coexistência, né? Estado de vapor com estado líquido, né? Você tem essa coexistência de fase, essa é a temperatura crítica de transição, e à medida que a temperatura diminui mais, eventualmente esse estado daqui passa a ser o estado de vácuo de menor energia, né? Mas você ainda tem aquele estado lá de magnetização, ou magnetização não, né? De parâmetro de ordem igual a zero, né? Então, daí que surge a transição de fase descontínua, né? Você tem essa coexistência de fases, mas eventualmente passa a ser energeticamente mais favorável de desenvolver esse estado de vácuo, forma uma bolha, né, daquele estado de vácuo, essas bolhas vão crescendo, coalescendo, como lá na transição de fase gás-líquido, né? Então, à medida que essas bolhas vão expandindo, né, aqui dentro da bolha tem um estado de menor energia, com parâmetro de ordem diferente de zero, fora da bolha, parâmetro de ordem igual a zero. À medida que essas bolhas vão expandindo, quando elas colidem, né, você tem regiões de sobredensidade eventualmente aí, e essas regiões aí, isso também está um processo que varia com o tempo também, acaba gerando, com a colisão dessas bolhas, gerando ondas gravitacionais. Então, daí que vem aquele sinal de ondas gravitacionais com essas bolhas, hein, acabam colidindo uma com a outra e gera esses sinais de onda gravitacional. Vem exatamente desse processo aqui de um exemplo de uma transição de fase de primeira ordem, né? Tá? Então, beleza? Então, esses são todos os exemplos em física de altas energias que a gente tem. É claro que transições de fase também a gente aplica-se não só para física de altas energias, também para físicas de baixas energias, né? Matéria condensada. Tá? Então, vamos ver também uns exemplos de matéria condensada, onde já tem uma teoria de campos, né? Com transições de fase, com mudanças de simetria, com quebra espontânea de simetria. Um exemplo é o do condensado de Bose-Einstein, né? Quando você estuda lá em física e estatística, né? Talvez na pós-graduação mecânica quântica 2, né? Sei lá, vocês veem isso uma vez em algum lugar, vê o condensado de Bose-Einstein, você pode escrever por uma função operadora newtoniana, né? Dado dessa forma, aqui μ é o potencial químico, n é a densidade número, né? Você pode escrever para uma newtoniana desse tipo, né? Sem o potencial químico aqui, esse primeiro cara aqui, se você calcula a equação de movimento para psi, te dá a equação de Schrödinger, basicamente, né? E esse termo aqui descreve as interações entre esses bósons, né? Do condensado aí, né? Então, o condensado de Bose-Einstein, você está descrevendo a condensação de bósons no seu sistema, né? Então, você pode escrever para uma hamiltoniana desse tipo aqui, né? Tá? O μ é o potencial químico, o psi barra psi é o equivalente dos operadores de criação e destruição que você estuda lá na mecânica quântica, né? E o V aqui é o potencial de dois corpos, né? Entre um bóson e outro, né? Então você acaba estudando aí você pode estudar para uma newtoniana desse tipo aqui, né? Para o condensado de bóson. Então o psi aqui descreve os operadores aqui de criação e destruição para esses bósons, né? Partículas aí de spin inteiro, né? Que é o bóson, tá? Então,
Então a gente pode fazer umas aproximações aqui, se você está suficientemente baixas energias e temperaturas, né? Esse potencial, esse potencial aqui você pode aproximar ele, que é uma coisa não local, aproximar ele fazer uma aproximação local para esse cara daqui. Então, para baixas energias, isso é o que a gente chama lá em estado sólido, né, em física de estado sólido, de aproximação de gás ou de um gás diluído a baixas energias, só contribui o comprimento de onda da onda S, né, que é o de menor energia do teu sistema. Então aqui te dá esse comprimento ainda de espalhamento da onda S, que é de menor energia, e aquele potencial acaba ficando numa forma local. Você pode escrever ele dessa forma em termos desse comprimento de onda de espalhamento da onda S, né? Então, se a gente, além do mais, usa a segunda quantização, né, que você passa de um formalismo operatorial para um formalismo de campos quânticos, né, você pode escrever daquela newtoniana, escrever essa função de densidade lagrangiana na segunda quantização, que é o mesmo daquele sistema, e reescrevendo aquele potencial de interação dessa forma. Então, isso aqui descreve para a gente da mesma forma o condensado, né, o processo aí descreve o condensado de Bose-Einstein nessa aproximação de gás de baixas energias, né, onde a gente pode aproximar pelo potencial como um potencial como se fosse bolas de bilhar, né, bolas de bilhar interagindo essencialmente, né. Então, isso é uma teoria de campos, né, acaba sendo uma teoria de campos para a gente, que é não relativística, né? Mas continua sendo uma teoria de campos. Você tem um campo aqui, né? Você pode estudar exatamente os processos envolvendo a teoria de campos a temperatura finita, tanto no caso relativístico como não relativístico. Isso descreve um campo que tem uma simetria, no caso Q1, do campo complexo, e o condensado de Bose-Einstein está exatamente associado com essa quebra espontânea, né, dessa simetria, né? Então, é um exemplo de matéria condensada que a gente tem, onde tem uma teoria de campos a temperatura finita, com um processo de quebra espontânea de simetria, que no caso descreve o condensado de Bose-Einstein, por exemplo. Tá? Tudo bem? Tá. Tem outros exemplos, né? Um outro exemplo parecido, né? Não muito parecido, mas similar. Por exemplo, uma transição de fase de um pares de Cooper, né, do modelo de Bardeen-Cooper-Schrieffer, né, que descreve a supercondutividade essencialmente. Então, em vez de trabalhar aqui com bósons, a gente está trabalhando com operadores de Fermi, né, elétrons de spin para cima, spin para baixo, e psi, daga, psi são os operadores de criação e destruição desses elétrons de spin para cima e spin para baixo. Tá? Então, o modelo lá de BCS, o Bard-Cooper-Schrieffer, que descreve supercondutividade, é equivalente, né, o modelo lá de Bose-Einstein, na aproximação de onda S de novo, né, a suficiente baixas energias, que a gente pode usar aquela aproximação de gás diluído. Isso aqui se aplica, por exemplo, para átomos que pode ser Fermis, né? O lítio 6, potássio 40, etc., acaba funcionando aí como Fermis, né? Você pode escrever a baixas energias para uma newtoniana dessa forma, né? Então, quando você tem o teu estado BCS, né, de supercondutividade, você tem os elétrons pareando, né, spin para cima, spin para baixo, forma um par de Cooper, e você pode, no laboratório, mudar, né? Você tem maneiras no laboratório de ajustar esse comprimento de onda de espalhamento da onda S, né? Você pode até trocar o sinal desse cara, né, por aplicações de campo magnético no seu sistema, etc., no laboratório. Hoje em dia isso é feito de forma rotineira de estudar esse tipo de sistemas, né? Você pode passar de uma fase de supercondutividade para uma fase
de condensado de Bose-Einstein, né? Eventualmente esses pares de Cooper aqui vão ficando, à medida que você vai aumentando a interação, eles acabam formando bósons, exatamente esses bósons acabam condensando num condensado de Bose-Einstein, né? Então, com um ajuste aqui do comprimento de onda, de espalhamento da onda S, você consegue fazer esse tipo de situação por meio de aplicação de campos magnéticos. Então, esse também é um exemplo de transição de fase, né? Você passa de uma fase de pares de Cooper para uma fase de condensados de Bose-Einstein, onde você pode estudar técnicas aí de teoria de campos a temperatura finita, no caso não relativístico, mais uma vez, né? E assim por diante. Tem vários exemplos, né? Tem vários exemplos em matéria condensada, onde você tem esse tipo de situações, né? Você tem, o mais comum, por exemplo, você tem polímeros, tem materiais supercondutores, né? Materiais orgânicos supercondutores. O principal deles é o poliacetileno, que é dado por essa estrutura química aqui. Lembra lá de química orgânica, né? Isso aqui descreve o poliacetileno e outros tipos de polímetros que tem essa propriedade de a baixas energias, a baixas temperaturas, ele tem a propriedade de ser condutores, e à medida que você aumenta a temperatura, por exemplo, você passa por uma fase não condutora isolante, né? Acaba virando um material isolante. Então, aqui a gente tem uma transição de fase de condutor para isolante, né? Também um exemplo de transição de fase que se também pode estudar esses tipos de sistemas por uma teoria de campo, né? A gente pode escrever esses caras aqui por meio de uma teoria de campos aí apropriada, né? A mais conhecida aí vem desses caras, né? O Schuh, Schrieffer e Higgs, eles ganharam o prêmio Nobel exatamente por esses estudos, onde você pode estudar a interação aqui de elétrons com os fonos, né? Que são as excitações desses materiais, né? Então aqui de novo você tem operadores de criação e destruição para esses elétrons. O U aqui descreve esses fonos, né? Que são as excitações aí do seu sistema com esses elétrons, né? Então essa aqui é a parte de interação e a parte dos fonos que são como se fossem as oscilações aí desse sistema, né? Essa aqui é uma newtoniana, que é a newtoniana SSH, que é descrita por esse tipo de hamiltoniana, né? Na aproximação de vizinhos mais próximos, né? Você olha só para os elétrons mais próximos, né? Lá em física do estado sólido você estuda isso, né? Você tem a rede cristalina, usualmente a gente estuda para átomos ou elétrons mais próximos, sítios mais próximos. O N aqui descreve onde está localizado esse elétron, né? Então, aqui tem diferentes parâmetros, né? Que T0, etc. T0 é o que a gente chama de parâmetro de Hoppein, lá da física do estado sólido. Alfa é a interação desses elétrons π, que estão lá naquelas ligações duplas, né? Do carbono lá, que descreve os elétrons π para a gente. E a parte de fonos são essas excitações do sistema que funciona como bósons, essencialmente. Esse aqui é a chamada coeficiente aí de deformação elástica do sistema, etc. Enfim, né, são os parâmetros aí que a gente encontra para esse modelo em física de estado sólido, né? Isso aqui é muito complicado, mas a gente pode transformar esse sisteminha aqui complicado, discreto, numa teoria de campos contínua, né? Então, a gente pode descrever, tem um modelo contínuo para o poliacetileno, né? Ou esse modelo de Sushriver-Higger, que é o modelo de Takayama, Lin e Umaki, que você pode escrever, é exatamente equivalente, mas ainda, aqui sempre pula, em vez de escrever como um sistema discretizado, escrever para uma teoria de campos, né? Então, o Psi aqui, mais uma vez, é o campo fermiônico, né? Essas aqui são matrizes de Pauli, VF é a velocidade Fermi do material, sigma 1, etc., matriz de Pauli, e delta aqui acaba sendo um campo escalar que descreve exatamente esse acoplamento que a gente tem aqui entre
os fônons e os elétrons, né? Você acaba podendo escrever essa newtoniana aqui, complicadinha, talvez um pouco menos complicada, mas é mais entendível na linguagem de teoria de campos, né? Então, isso envolve, né, quando você estuda então, esse modelo, né, isso tem uma transição de fase que você pode estudar aqui, né? Isso aqui, na verdade, tem um modelo aqui que é bastante conhecido em teoria de campos, né? Um modelo unidimensional, que descreve aquela molécula unidimensional, por exemplo, de poliacetileno, né, da cadeia unidimensional. Esse modelo em teoria de campos é um modelo de Gros-Neve, né, um chamado modelo de Gros-Neve, que descreve férmions interagindo por uma interação quântica em mais uma dimensões, né? E você tem uma transição de fase nesse sistema, que você pode escrever, que é a chamada transição de fase quiral, que descreve exatamente essa fase de metal para o estado isolante, né? O estado isolante. Então, esse é um outro exemplo de transição de fase em matéria condensada, com processo de mudança de simetria que está associado com essa chamada simetria quiral ou transição de fase quiral que a gente acaba vendo nesse sistema. Beleza? Então, aqui, né, essa fase metal isolante, né, você pode ver, por exemplo, nesse tipo de situação, né, então há suficientemente altas energias. Isso aqui são as bandas de condução do teu material, né? Então, as suficiente altas energias é como se fosse puramente uma teoria de Dirac relativística. A energia segue exatamente como uma partícula relativística sem massa, né? Onde você tem a banda de condução e isolante aqui, uma tocando na outra. Isso aqui descreve um isolante, um condutor para a gente. E à medida que você diminui a energia, eventualmente você pode formar como é que chama? Um gap, né? Um gap de energia ali, né? Onde essas duas bandas desacoplam, né? Isso forma então o nosso material isolante, né? Onde agora, em vez de ter uma teoria de elétrons relativísticos sem massa, você passa a ter uma teoria de elétrons massivos com a massa descrita aqui por esse gap de energia, né? Então, isso aqui você passa de uma fase condutora para uma fase isolante, né? Onde essas bandas de condução já não mais tocam, né? Então, você pode escrever o diagrama de fase disso, né? Isso depende não só da temperatura, mas da densidade do sistema, né? O potencial químico do sistema, né? Então, acaba te dando um diagrama de fase desse tipo, né? Onde a baixas energias e potenciais químicos você está nessa fase isolante, à medida que aumenta a temperatura ou a densidade, você passa para essa fase metálica, né? Então você tem exatamente uma transição de fase nesse sistema entre a fase isolante, que quebra a simetria quiral espontaneamente quebrada, para uma fase isolante, onde a simetria quiral está restaurada, né? Então, um exemplo de quebra espontânea em simetria também envolve uma transição de fase. Você pode estudar com teoria de campos a temperatura finita, né? Com um sistema não relativístico, né? Isso tem vários outros exemplos, como falei, né? A gente encontra vários outros exemplos em matéria condensada, infinitos exemplos, ou quase infinitos, né? Grafeno é um material importante também na atualidade, é um material bidimensional. Então, quando você estuda as propriedades de grafeno, você tem essas propriedades também, dependendo da situação que você está estudando, de uma fase isolante para uma fase condutora, né? Tem o mesmo tipo de situação, dependendo de como que você prepara, né, esse material, você pode ter uma fase condutora, ou eventualmente, se você mudar as propriedades do sistema, passar por uma fase isolante, né, onde forma aquele gap lá, né? Então, é equivalente, né? A mesma coisa, a gente tem uma espécie de transição de fase, que a gente chama quiral aqui, quando você vai de uma fase para outra, né? Que é descrito, mais uma vez, por férmions, né? Férmions de Dirac em duas dimensões, né? Que
que é a dimensionalidade é irrelevante para esses sistemas de matéria condensada, né? Então, você tem vários exemplos, né? Vários exemplos desse tipo que a gente tem em matéria condensada, que a gente acaba precisando de uma teoria de campos a temperatura finita para estudar esses tipos de problemas, né? Então, você tem muitos exemplos, né? Você tanto a baixas energias quanto a altas energias, a gente precisa de uma teoria de campos a temperatura finita, tá? Então, quais usos, né, de teoria de campos a temperatura finita? Né? A gente tem vários usos, como a gente viu, né? Você quer descrever, por exemplo, transições de fase, né? Em equilíbrio, né? Vamos primeiro focar no caso de equilíbrio, né? A gente quer determinar, por exemplo, aquela energia livre, né? Estudar como a transição de fase acontece, né? Por meio daquele potencial do tipo Ginzburg-Landau, né? Então, a gente precisa determinar esse potencial, né? Ou energia livre, dependendo da temperatura, que pode incluir densidade, potencial químico, e até campos externos também, né? Eu não vou estar falando de campos externos, mas teoria de campos a temperatura finita, você pode adicionar campos elétricos, campos magnéticos e estender para essas outras situações, são relevantes tanto em cosmologia como também em física de matéria condensada, né? A gente quer determinar o ponto crítico, né, da transição de fase, né? Aquele diagrama de fase, né? Se você tem um sistema temperatura, densidade, né? Como que variando a temperatura e densidade você vai de uma fase para outra, né? Que é o nosso diagrama de fase, né? Então a gente precisa estudar essas propriedades da teoria de campos em equilíbrio para determinar essas propriedades. E a natureza da transição de fase, né? É uma transição de fase de primeira ordem, de segunda ordem, ou é aquela mudança contínua, né? Que tipo de transição de fase a gente precisa exatamente de uma teoria de campos a temperatura finita para essas situações, né? Você pode estar interessado no efeitos dinâmicos, né? Uma transição de fase é um processo dinâmico, né? Então você também precisa estudar as propriedades fora do equilíbrio para esses sistemas, né? Então a gente precisa ser capaz aí de estudar os aspectos dinâmicos, né, associados aí, que também tem várias aplicações, desde lá nas colisões de íons pesados, né, nos aceleradores de partículas. Produção de partículas em cosmologia envolve, claro, processos dinâmicos, né? Dinâmica da transição de fase, a gente precisa de uma teoria de campos apropriada para descrever esse sistema. Então, para tudo isso a gente usa a teoria de campos térmica, né? A teoria de campos a temperatura finita aplica-se para todas essas situações, tem várias vantagens, né? Aqui a gente vai estar fazendo uso do formalismo de integral de trajetória. Nas aulas passadas vocês estudaram integral de trajetória, acho que foi o Sebastião deu, né? Então a gente vai estar fazendo uso exatamente do formalismo de integrais de trajetória, onde a gente pode introduzir temperatura de uma forma bastante simplificada, né? E também descrever os processos aí de simetria, né? Simetria pode ser descrita de uma forma bastante aí descomplicada, a gente expressa esse formalismo no contexto de integrais de trajetória. Tem outras vantagens, né? De usar integrais de trajetória, que a gente pode aplicar, por exemplo, para campos de Young-Mills ou campos não abelianos, se você quer descrever dinâmica quântica, por exemplo, né? Que não é possível em outros formalismos de temperatura finita, né? Que é formalismo canônico, por exemplo, né? Usualmente estuda em estado sólido, né? Onde a gente não pode aplicar, estudar, por exemplo, campos de Young-Mills só com integrais de trajetória. É possível fazer isso de uma forma descomplicada, né? Você pode estudar situações tanto que explicitamente que tem variância de Lorentz, né? Sistemas relativísticos, mas também se aplica para sistemas não relativísticos, né? Então, esse formalismo de integrais de trajetória aplica-se nas duas situações, né? Tanto relativísticos quanto não relativísticos são maneiras de a gente
usar, né, o formalismo de integrais de trajetória, que eu vou estar usando a partir da aula que vem, então. Né? Tá? Então, né, o formalismo usual de teoria de campos que a gente utiliza, né, para o que é o apropriado, né, para calcular, que a gente usa para estudar espalhamento, né, no laboratório, calcular seções de choque, etc. Né, usualmente basta usar o formalismo aí onde o espaço-tempo não tem nenhum meio, né, no vácuo. Né, a gente pode estudar esse tipo de situações basicamente no vácuo. Mas se você está no meio, né, no meio térmico, por exemplo, né, a gente precisa ir além do formalismo de teoria de campos que a gente estuda no vácuo em geral, para poder estudar quando você tem um meio qualquer, né? Pode ser um meio denso, um meio com uma determinada temperatura, um banho térmico, né? A gente precisa mudar a teoria de campos convencional que a gente estuda, né, no vácuo, para estudar esses tipos de situações onde a gente precisa então incorporar essas propriedades tanto de termodinâmica quanto de mecânica estatística, né, para estudar esses tipos de situações. Então, quando a gente constrói essa teoria de campos aí, estende ela não só para os estados de vácuo, né, mas um estado que pode estar num meio térmico, por exemplo, num banho térmico, a gente precisa incorporar essas propriedades de termodinâmica e mecânica estatística. Né? Então, é exatamente isso, a teoria de quântica de campos a temperatura finita. Né? Quando você casa, né, a teoria de campos no vácuo com as propriedades de mecânica estatística e termodinâmica, que passa a ser, então, a teoria de campos apropriada para descrever esse tipo de situações. Né? Então, isso foi inventado, a teoria de campos a temperatura infinita foi inventada lá nos anos 1950, exatamente no contexto de física de muitos corpos, né? Teoria de muitos corpos. Então, lá da origem, né? No formalismo operatorial da mecânica estatística quântica, né? Descrever exatamente matéria condensada e física nucleares em condições padrões de laboratório. Né? Em 1955, Matsubara foi o primeiro a construir, né, uma teoria de campos térmica, né, incorporando nesse formalismo de muitos corpos, né, uma variável puramente imaginária no operador de evolução do teu sistema. Lá na mecânica quântica, né, você tem um operador de evolução temporal, ele viu que trocando aquela quantidade, o tempo, né, por uma variável imaginária, você conseguia descrever de uma forma apropriada uma teoria de campos térmica, né, por meio do operador de evolução temporal, mas trocando o tempo por essa variável puramente imaginária. Né? Então, isso realmente é o que a gente chama de uma teoria de campos a temperatura finita, no formalismo de Matsubara, né, quando você usa o tempo imaginário. Né? A gente só usa no plano complexo do tempo, né? Você tem o tempo real, a gente usa exatamente só a parte imaginária aí do tempo. Isso é a nossa teoria de campos a temperatura finita, propriamente dito, como a gente vai ver. Né? Então a gente vai ver que nesse formalismo de Matsubara aparecem essas frequências de Matsubara, que a gente também chama de formalismo de tempo imaginário. Né? Um pouco mais para frente, em 1961, Schwinger, Mahantapa e Kelch, né? Eles desenvolveram um outro formalismo, que não é o de tempo imaginário, mas você pode usar agora todo o plano complexo do tempo, né? E com uma escolha apropriada de contorno, né? Nesse plano complexo do tempo, você consegue construir esse formalismo de tempo real. Né? Então, a gente tem esses dois formalismos de temperatura finita, né? O de Matsubara e de Schwinger, Mahantapa, Kelch, que é o formalismo de tempo real
que a gente vai estar estudando aí nas próximas aulas, tá? Então, né, é claro que quando a gente junta, né, mecânica estatística com teoria de campos, né, a quantidade básica para a gente estudar, lembra lá da mecânica estatística quântica, a gente parte da função de partição, né, do seu sistema. Tem a função de partição clássica, e a gente vai estar usando a função de partição quântica, né, para descrever aí o nosso sistema. É a quantidade básica que a gente tem para descrever mecânica estatística quântica, né, parte exatamente da função de partição, né. Então, lembra lá a função de partição no formalismo grande canônico da mecânica estatística, dado em termos do operador hamiltoniano. Se você tem um formalismo grande canônico, você pode trocar tanto energia como partículas, então entra o potencial químico aqui. Esse é o operador número, né, da mecânica quântica. Essa operação de traço aqui, você pode escolher uma base apropriada para o teu sistema, que pode ser, por exemplo, altos estados da energia, né, ou do operador número, acaba sendo equivalente. Lembra lá do oscilador harmônico quântico. Você pode escrever essa operação de traço, né, em termos dessa base completa do seu sistema dessa forma. E claro que a gente tira todas as quantidades, uma vez que você tem a função de partição, todas as quantidades termodinâmicas vêm desse sujeito, né? Tendo a função de partição, você tem todo mundo. Tem a pressão, tem a densidade de número, tem entropia, energia livre, etc. Então, essa é a quantidade básica que a gente precisa, né, desenvolver para a gente calcular toda a termodinâmica, né? Toda a termodinâmica vem aí da nossa função de partição, né? É a quantidade que a gente precisa, né? Então, em teoria de campos, a gente vai ver, a gente transforma esse traço aqui, né? A gente pode transformar essa operação de traço numa integral de trajetória, né? Você tem a mecânica estatística de Feynman, né, que é toda ela construída por integrais de trajetória. Então, a gente pode descrever exatamente isso por uma integral de trajetória, né? Então, como a gente vai ver, acaba virando um objeto desse tipo, né? Quando a gente passa por uma teoria quântica de campos, né? Então, uma vez que a gente deriva, como a gente vai ver nas próximas aulas, esse objeto, toda a termodinâmica do seu sistema acaba vindo desse sujeito aí, né? Tá? Então, tudo isso vai ser mostrado nas próximas aulas, né? Então termino aqui, né? Eu terminei também. Tá? Pergunta? Gabriel? Não pode interromper no seu mãe, ainda tem 10 minutos. Então 10 minutos de perguntas. Temos perguntas? Eu tenho. Eu estou acostumado a usar a rotação de Wick quando eu quero fazer uma conta do euclidiano para deixar um pouco mais fácil lidar com os propagadores e tudo mais. Mas eu queria saber como que essa ideia de rotação de Wick se relaciona com o transformadismo de Matsubara, porque a ideia parece muito semelhante. Exatamente, você vai para o tempo imaginário, né? Mas você não associa nada com temperatura, né? O formalismo Matsubara, você consegue associar isso com temperatura. É como se você tivesse um tempo imaginário finito, né? Aí, quando você restringe o teu tempo imaginário, isso introduz temperatura no sistema, de certa forma. Então, Não é todo o eixo, né, imaginário. é meio que assinalar lugares. Quando a gente vai ver, quando você associar com a função de partição, necessariamente isso restringe o teu tempo imaginário. Ok. Obrigado. Você tem que deixar o tempo imaginário, mas você poderia fazer isso com Pode, isso no formalismo Matsubara a gente só usa o tempo imaginário, né? Faz uma rotação, né, do tempo real para o tempo imaginário, que é o formalismo euclidiano, né? Nada mais que passar por espaço euclidiano de certa forma, né? Em vez de Minkowski, passar para o euclidiano, né? Mas no formalismo de Schwinger-Kelch você usa todo o eixo, todo o plano complexo. Então, é isso aí
Pode introduzir o tempo explicitamente também. E na questão assim o de Matsubara, isso pode ser usado para situações em equilíbrio, né? Exato. O Schwinger, ele não distingue, pode ser tanto equilíbrio quanto... Então, exato. Aplica-se para os dois. Porque aí tem a parâmetro de evolução de tempo real. Isso, exato. Aplica-se para os dois, tanto equilíbrio quanto fora do equilíbrio. Tudo do Matsubara, só para o equilíbrio. Tem algum outro além desses dois? Tem o operatorial, tem formalismos operatoriais, mas eu não vou estar tratando, né, que é de matéria, de teoria de muitos corpos. Né? Criação, destruição, mas aí não, muito chato. Né? A gente não usa. Não, o pessoal tem o pessoal de matéria condensada, muitos corpos, mas para a teoria de campos não é útil. Tem gente que usa, mas. Tem. Professor, você comentou vários sistemas com propriedades técnicas, né, cosmológicas também, mas você não comentou nada sobre os argumentos de eternos dinâmicos. Isso eu não vou falar. Eu vou falar só a teoria de campos padrão. Aplica-se também nas situações, mas não é as situações que eu vou estar tratando. Seria algum comentário? Também precisa de teoria de campos, a temperatura finita. Isso, só uma pergunta. No slide que o senhor mostrou da teoria do condensado de Bose-Einstein, no caso, aquela soma seria para cada spin? Cada spin você teria que fazer aquelas integrais? Condensado Bose-Einstein. Talvez seja esse cara daqui. Sim, é isso. O sinal mais ali, quer dizer, o igual tem um igual. Spin para cima você está somando, né? Spin para cima e spin para baixo. Eu tenho uma pergunta histórica, então. Eu só conheci o Schwinger e o Kelvin. Qual foi a contribuição daquele segundo nome que você falou? Era o orientado do Schwinger, eu acho. Que também fez tentar no mesmo trabalho. O pessoal usualmente esquece dele. O trabalho é Schwinger e Mohammed. Quando você mostrou aqueles exemplos em altas energias do gás primordial, você botou a transição de fase da PCB, essa fraca, e um ponto de interrogação, mais ou menos 100 Hz. Você conhece... São entre o final da inflação e a eletrofraca, né, que a gente sabe, mas o que está entre os dois é que teoria de grande unificação a gente não sabe, né? Pode ser qualquer tipo de teoria de grande unificação. Mas você conhece exemplos de modelos de além do modelo padrão de partículas que é interessante aí, que possa dar... Bom, aí pode ser qualquer coisa, né? Mas não faz nada interessante para dar uma olhada. Depende do que você chama de interessante, né? Tem várias coisas, né? Desde envolvendo teoria de cordas, modelos com teoria de cordas, grupos de simetria maiores, etc. Tem uma infinidade, né? Ou você não precisa ir muito longe da transição de fase eletrofraca, né? Entre esse cara daqui e esse cara daqui, você pode ter várias extensões do modelo padrão, né? Aí sim, aí tem uma infinidade. O pessoal hoje está estudando várias extensões do modelo padrão, né? Porque o modelo de Weinberg-Salan, né, isso já é conhecido, né? A transição de fase é um crossover. Tá? Você estuda, não é nem de primeira ordem nem de segunda ordem. É um crossover, não dá nenhuma onda gravitacional. Mas se você modifica um pouquinho, né, adiciona um singleto na história, né, alguma pequena extensão além do modelo padrão, aí você consegue gerar uma transição de primeira ordem
aí você tem aquela geração de ondas gravitacionais. Então aí tem várias extensões mais simples possíveis do modelo padrão, que pode gerar coisas interessantes, né? Então, a coisas interessantes que o pessoal tá interessado tá aqui, né? Estender esse cara daqui, né? Não indo para Gucci, mas porque eu já vi próximo da escala eletrofrágil. Eu já vi vários trabalhos fazendo justamente extensões da transição da QCD e da eletrofrágil, mas aquele ponto de interrogação, assim, eu costumo ver um ponto de interrogação mesmo. Mas aí entra o ponto de interrogação, né? Aí tá certo, né? Aí entra, essas extensões entra aqui, né? No ponto de interrogação. Aí pode ser qualquer coisa, né? Não tem nada definido. Qualquer coisa geraria, por exemplo, ondas gravitacionais nesse contexto, ou ia mudar dessa situação? Não, aqui é basicamente, né, é claro, é o final de inflação, né? Você tem ondas gravitacionais sendo geradas, são ondas gravitacionais que a gente chama estocásticas, usualmente que tem uma frequência e uma amplitude não muito favoráveis nos detectores atuais, né? Agora, quando você vai para essas extensões do modelo padrão, você consegue ter uma transição de fase suficientemente forte, né? Com aquela nucleação de bolhas, etc., que dá um sinal de onda gravitacional passível de ser detectado. Então, esse é o interesse de estudar essas extensões do modelo padrão, exatamente para ter um sinal suficientemente forte, né? Então, na atualidade, esse é o interesse. Obrigado. Complementar, Felipe, geralmente você precisa de uma transição de fase de primeira ordem ou produção de partículas. Esses geralmente são os dois mecanismos que costumam dar a questão gravitacional. Entendi, Uma obrigado. segunda ordem não geraria ondas gravitacionais. Porque você precisa ter... você tem aquelas frentes de onda, né? De sobredensidade que acaba colidindo. Então, numa transição de segunda ordem não acontece esse tipo. Ou no crossover não tem esse tipo de situação. Eu tenho uma dúvida que acabou sendo em parte sendo respondida aqui e tal. Mas minha pergunta principal é, por exemplo, o senhor falou falou agora há pouco que, por exemplo, o modelo da IBEX Salão de transição com crossover. Desses modelos de transição de as altas energias, algum deles seria uma transição de segunda ordem? Porque eu penso da seguinte forma: transição de primeira ordem tem um processo de produção de bolhas, colisões e produção de ondas gravitacionais. Um processo de segunda ordem não teria essa produção de bolha. Então, qual seria, digamos assim, o mecanismo que levaria a mensagem da transição de fase se fosse uma transição de segunda ordem? Aí está associado com... Você tem diferentes maneiras, né? Numa transição com quebras espontâneas de simetria, dependendo do grupo de simetria que está envolvido, isso pode gerar defeitos topológicos, por exemplo, né? Então, se você tem uma simetria de grupo 1, né? O 1, por exemplo, no campo escalar complexo, quando você quebra essa simetria, isso pode gerar cordas cósmicas. Ou tem grupos de simetria contínuos, né? O SU5, O10, né? Você pode formar, dependendo com a simetria quebrada ali, né? O grupo de simetria final, formar monopolos magnéticos, né? Simetrias discretas, né? Forma outro tipo de defeito topológico, são paredes de domínio, né? Como aquelas paredes separando magnetização para cima e para baixo, é uma parede de domínio, né? Então esse tipo de situações esse tipo de estruturas é o que a gente chama de defeitos topológicos, né? Que vem com uma consequência de uma transição de fase ou restauração de simetria. Então são relíquias, né? Que você pode formar nessas transições de fase contínuas. Então, isso tem diversos efeitos cosmológicos importantes ou desastrosos, né? Às vezes é desastroso. Alguma coisa que você não tem encontrar. Às vezes é desastroso, que dá uma densidade tão grande que o universo colapsaria, dependendo do defeito gerado. Bom, acabou que a gente teve mais de 10 minutos.